Meus amigos, tem um vídeo que provavelmente você possa até ter assistido, mas que muita gente não prestou atenção. Queria recordar com vocês aqui e falar algo interessante que quase ninguém falou. Prosecutors in Brazil asked the Supreme Court to find former President Bolsonaro guilty. Any word of that? He's going to trial now, right? But have they found him guilty? No. President Bolsonaro is a good man. Muita gente falou, o Trump nem sabe o que está acontecendo com o Jair Bolsonaro. Ele está perguntando em que ponto que está o processo. Meus caros, o Trump ele tem 1 zilhão de coisas para fazer. É óbvio que ele não tem a capacidade de ficar a todo momento abrindo, né, a sua rede social ou jornais para ficar se informando, vendo passo a passo o que está acontecendo no processo de Jair Bolsonaro. No entanto, ele tem assessores, pessoas que sim o brifam, que falam para ele o que está acontecendo. Inclusive, nós sabemos quem são essas pessoas. Nós nos reunimos com essas autoridades que depois sentam-se à mesa com o presidente Donald Trump. E vocês podem ter certeza. O que ele perguntou ali no vídeo? Bolsonaro já foi julgado? Meus caros, há uma janela de oportunidade para as autoridades brasileiras consertarem tudo isso. Só que, no entanto, eu estou vendo muito debate sobre eu não posso se arrumar uma foto, isso será uma demonstração de fraqueza. Se Bolsonaro for condenado, eu acho capaz demais que o Trump, por exemplo, se ele recebesse essa notícia no meio dessa coletiva de imprensa, dele entrar no Salão Oval e começar a tomar medidas. E aí sim não vai ter mais volta. Aí as autoridades brasileiras vão querer uma segunda chance e vão pouco se importar com a sua foto que vai sair no jornal, não, isso é demonstração de fraqueza. Porque visto, você consegue reverter do dia para a noite. Lei Magnitsky, não. As autoridades brasileiras elas estão brincando com fogo. Não digam depois que eu estou ameaçando, eu estou alertando. E por acaso, enquanto eu fazia alertas, e muitos faziam chacota comigo, com Paulo Figueiredo, mas tudo se verificou. Falamos, vão perder vistos. Perderam. Dizemos, será aplicada a Lei Magnitsky. Foi aplicada a Lei Magnitsky. Agora, estamos mais uma vez alertando do que está por vir. Não por querer, né, o melhor para certas autoridades brasileiras, mas para evitar o prolongamento do sacrifício, para evitar que as pessoas fiquem mais tempo presas injustamente, pessoas que não deveriam nunca sequer ter sido colocadas embaixo de investigação. E olha só, né? Traficantes são postos em liberdade, outros criminosos violentos também, todo dia tem notícia disso. Mas o pastor Silas Malafaia foi incluso agora no inquérito policial. Veja só, agora chamar as pessoas para ir para as ruas, se manifestar pacificamente, virou crime no Brasil. Entendem como é que a coisa está tão de cabeça para baixo? E a gente não pode aceitar isso daí como normal? O inquérito aberto contra mim, colocaram meu pai dentro, agora colocaram o Malafaia, senador Marcos Duval veio para os Estados Unidos, voltou para o Brasil, colocaram uma tornozeleira eletrônica dele, e tem gente no Senado falando, não, para não ficar feio para Alexandre de Moraes, vão fazer isso, vão fazer aquilo. Meus caros, façam o certo antes que seja tarde demais. Vocês não vão conseguir enrolar o presidente Trump. Vocês estão vendo, ele citou 7 vezes o Jair Bolsonaro recentemente. Posts na rede social, cartas direcionadas, Lei Magnitsky, carta para o Lula, tarifa. Mas o que vocês querem para tomar o rumo correto e para entender que o caminho menos doloroso, até para vocês próprios, autoridades brasileiras, que fazem parte desse cenário inteiro, desse quebra-cabeça, que para vocês próprios, o melhor caminho é colocando a anistia em votação. Façam isso antes que seja tarde demais. Para finalizar esse vídeo, né, eu trago para vocês aqui algo que eu recebi no último encontro, né, dentro da Casa Branca, junto com Paulo Figueiredo. Mais uma prova de que o que eu estou falando é verdade. Se vocês prestassem atenção no cenário disso daqui, vocês jamais teriam feito chacota conosco. Mas Deus faz as coisas certas, eu agradeço a Deus. A arrogância
dos nossos inimigos, porque foi isso que permitiu, né, que asfaltou o caminho para que a gente pudesse chegar aqui. Se eles soubessem das nossas habilidades, se não tivessem subestimado, provavelmente lá atrás já teriam pego meu passaporte e colocado uma coleira de mim prisioneiro dentro do Brasil para fazer o que eles bem entendessem. Mas, né, não vou repetir aqui a frase do Barroso, perderam essa oportunidade. Olha só. Isso aqui, um statement, né, uma declaração, foi impressa aqui uma página do Wikipedia, né, Eduardo, para você um grande statement, uma grande declaração para o seu maravilhoso pai está no caminho. Tudo de bom, Donald Trump, quando ele não era presidente. Quando ele era uma pessoa tóxica, quando muita gente achava que ele foi um tsunami, uma onda que passou, que não retornaria ao poder, estava sendo processado por insurrection, né? 6 de janeiro, até mesmo fora da presidência, tentaram fazer o impeachment dele, mas a gente estava lá. E a gente faz as coisas por princípio, não faz por modinha. Ali tem outros ali, ali tem Benjamin Netanyahu, presidente do Knesset, presidente do Mossad, boné assinado pelo Trump, utilizei na posse dele, né? E esse daqui é especial por quê? Porque a conjectura dele mostra, né, que ele não é novo, é ainda do final do primeiro mandato dele, esse boné. E aí eu trago para vocês aqui o que eu recebi agora na Casa Branca, no último encontro que eu tive lá, com uma das autoridades que eu falei para vocês que conversa diretamente com o presidente Trump. Ele falou, Eduardo, para você. Aí tem aqui, né? The Honorable Jair Messias Bolsonaro, 38th President of the Federative Republic of Brazil, First Class, do not bend the White House, Washington, D.C., 20502. É o endereço da Casa Branca. E aí, você traz aqui mais uma prova, né, da relação próxima de Trump com Bolsonaro. Lembrando, né, o que está em jogo não é só apenas Bolsonaro. A nossa atividade aqui, assim como o presidente Trump disse na carta dele, é sobre Bolsonaro, seus familiares e seus apoiadores que estão debaixo de uma perseguição política sem precedentes no país. E aqui a carta, né? Vocês provavelmente devem ter visto essa carta do presidente Trump para o Jair Bolsonaro, tecendo elogios, falando da preocupação dele com a prisão, a lawfare que ele está sofrendo e etc., a perseguição, né? Nesse tempo aqui ele ainda não estava preso em prisão domiciliar. Então, mais uma vez, autoridades brasileiras, esse cara aqui ganhou do Trudeau no Canadá, ganhou o que ele queria do México, aumentou o PIB da União Europeia para fins de defesa. Esse cara aqui, ele senta com Putin, ele aperta a mão do Kim Jong-un, ele bombardeia o Ali Khamenei. Vocês acham mesmo que são vocês que vão conseguir parar e enrolar esse cara daqui? Eu estou dando mais uma vez um conselho a vocês, de alguém que consegue se encontrar com as autoridades daqui e conhece o clima de dentro, da fonte. Eu sou a melhor fonte, não é que soberba não, sou a melhor fonte que vocês podem ter, eu e Paulo Figueiredo. Porque o Itamaraty, quando tentou ir no State Department, não foi nem na Casa Branca, a embaixadora Viotti recebeu uma porta na cara, voltou correndo das férias e recebeu uma porta na cara. E a famosa frase, né? Too late. Tarde demais. Vocês que estão com o poder da caneta no Brasil, ajam antes que seja tarde demais. Não deem trela para a narrativa. Porque depois, se esse cara aqui resolver, de fato, usar as armas que ele tem, que ele nem começou a usar, aí não haverá mais volta. Que Deus abençoe a América, que Deus abençoe o Brasil. Agora, Eduardo Bolsonaro está deixando bem claro que é o último aviso, né, para o governo brasileiro. Porque nós estamos vendo, até eu mesmo que estou de fora, né, já tenho uma certa idade, eu nunca vi as operações que têm acontecido no mundo através dos Estados Unidos desta forma que está acontecendo. Ele não está atuando somente contra esse desgoverno aqui no Brasil, mas você vê que ele vai capturar logo em breve, nas próximas horas ou dias, Maduro, que já vem perpetuando no poder por anos, né? O regime chavista. Ele vai retirar Maduro, seja vivo ou morto. Essa é a intenção que eu já vi e que isso vai acontecer, independente de a pessoa crer ou não.
A Venezuela já está em tom de festa, sabendo que isso vai acontecer. Já foi declarado por ele, por outros, por Marco Rubio, que até o momento mais à frente, o Maduro não estará mais na frente da Venezuela. Vai ser arrancado na marra. Né? Porque ele não quis sair, ele vai ter que sair na marra. E isso está acontecendo com a guerra na Ucrânia, com Rússia e Ucrânia. Ele está tentando resolver o problema e está conseguindo. Ele tem o maior exército. Ele está indo para os quartéis de drogas, né, na Venezuela, mas não somente de Maduro, né, na Nicarágua, de Cuba, interferindo em várias pautas. Tem o secretário Marco Rubio, que é descendente de familiares, né, cubanos, e que está com sangue nos olhos. Eu tenho observado muito o comportamento do Marco Rubio. Ele é que está na frente de tudo isso também. E isso vai acontecer. Eles estão fazendo como se fosse uma espécie de limpeza na América Latina para desfazer o PCC, o Comando Vermelho, esses outros terroristas, Hezbollah, em Israel também, pacificar ali a faixa de Gaza, mudar o destino de Gaza, cessar com essas guerras. Ele está fazendo isso e vai cumprir e não vai retroceder. Isso é muito claro pela fala de Donald Trump e da sua equipe. Eles vieram para vencer e não vão recuar. Estão dando prazo, né? Eles querem a paz. Eles deram prazo a Maduro sair, não quis sair, até fez ofensas e ameaças ao Donald Trump. Agora os exércitos estão ali e ele teve que se esconder em bunkers para poder, né, escapar dessa situação, que não vai conseguir. Ele vai ser pego, capturado a qualquer momento. E ele vem para cima do Brasil também, que o Brasil não se tornará comunista, como esses aqui estão pensando que vão continuar nesse regime. Vai entrar 2026, o novo presidente do sistema, até a terceira via, um presidente controlado pelo sistema, só tirar o Lula e botar outro, mas não muda muita coisa, não vai ser assim. O voto impresso vai ser votado no Congresso. E ele vai apertando. O primeiro que já foi o Alexandre de Moraes com a Lei Magnitsky, mas serão os 11 ministros. É capaz de ser os 11 ministros, Lula, os ministros todos estão perdendo visto, e mais Polícia Federal, todo mundo vai entrar nesse barco. E ele vai usar até a força militar também, contra o PCC, contra o Comando Vermelho, essas facções terroristas aqui do Brasil, que o Brasil não quis, o governo não quis classificar como grupos terroristas, mas eles vão classificar e vão adentrar aqui no Brasil. Já está no México sendo colocado um quartel-general ali para isso, nos Estados Unidos, né, em parceria com o México. Outros países estão aderindo e o Brasil não aderiu. Porque o Brasil, ele não quer saber dos Estados Unidos. O Brasil, esse governo de hoje, ele está se juntando com a Venezuela, com a Nicarágua, com a China, com a Rússia, e dando as costas para os Estados Unidos. Então, é uma queda de braço entre Donald Trump e o Brasil. Quem que vai ganhar essa queda de braço? Você já sabe? Eu já sei que é lógico que vai ser o Donald Trump que vai ganhar. E ele não vai retroceder. Ele tem um aspecto de... Ele já disse em vídeos passados, décadas passadas, em vídeos, que ele é vingativo. Então, o Alexandre de Moraes, o governo brasileiro, Lula, esse fantoche, vem ameaçando, vem falando besteiras contra os Estados Unidos, contra Israel. Ele vai partir para cima. É uma questão de dias, de tempo, de meses. E estão perseguindo o Bolsonaro. Ele já deixou bem claro em várias matérias aqui, postagens, que isso tudo está acontecendo porque estão perseguindo o Bolsonaro. E continuam perseguindo. Vai sofrer as sanções. Não é só Alexandre de Moraes. Todos os ministros serão punidos. Não só com a Lei Magnitsky. Não vão poder entrar nos Estados Unidos. Não vão poder entrar na União Europeia. Ele está fechando o cerco no mundo inteiro. No mundo inteiro. Como se fosse uma espécie até de anticristo. Eu sou cristão, eu sei que isso existe. Muitos não acreditam em nada disso. Mas isso existe. Não é teoria da conspiração, não. Os Estados Unidos estão se movendo no mundo como nunca aconteceu na minha geração, na sua também. E vai continuar assim. Eles estão fazendo uma limpeza, eles fizeram um acordo
com Bukele de El Salvador para construir mais prisões terroristas, para colocar mais gente lá dentro. Esse pessoal que está sendo preso na Venezuela, esses quartéis do PCC Comando Vermelho, ali dos terroristas, né, dos narcotraficantes da Venezuela, eles serão jogados lá em El Salvador, eu tenho certeza disso. Muitos deles, dos chefões, vão parar em El Salvador, naqueles complexos penitenciários terroristas, já estão prontas lá esperando esse tipo de gente. Ele veio para vencer. Ele veio para vencer e não vai retroceder. Então o que Eduardo Bolsonaro está falando é verdade, eu endosso aqui e isso vai acontecer. Então era bom que libertasse o Bolsonaro, deixasse elegível, voto impresso nas próximas eleições e parasse com essa sacanagem. Porque a coisa pode piorar. Ele vai aplicar sanções de 50% para 100% até 500% no Brasil. O Brasil vai acabar falindo tudo. E o real não vai valer mais nada. Ah, mas e aí? E aí que não vai mudar. Enquanto que essa gente que está no governo não parar de fazer essas coisas que estão fazendo, essa ditadura, essa perseguição, e extrapolando as leis, não cumprindo a Constituição, o STF não cumpre a Constituição. Entendeu? Eles estão dizendo que estão cumprindo a Constituição, mas isso é coisa narrativa. Eles não obedecem às leis. E não estão obedecendo este aí, que veio para vencer. E quem que vai parar esse homem? Só Deus. Ninguém vai parar. Alexandre de Moraes não tem condição de conversar com esse homem. Ele vai ser preso imediatamente. Todos eles vão ser varridos do governo brasileiro. É isso que é a minha posição e o que o Bolsonaro, quer dizer, o Eduardo Bolsonaro, está tentando avisar. Mas parece que muitas pessoas não vão dar crédito. Eu coloquei a fala dele aqui de propósito porque eu vi gravidade nesse negócio e venho acompanhando de perto. Marco Rubio. Eles não vão parar. Eles vão livrar Cuba, eles vão livrar a Venezuela, eles vão livrar Nicarágua, eles vão livrar tudo. Eles não vieram para retroceder para brincadeira. Vão usar a força militar de alta geração para desfazer tudo isso. E não estão com medo da China, da Rússia. É isso que eu vejo. Ele não vai parar, não. Então era bom que os brasileiros enxergassem, porque os vistos, a lei Magnitsky e Alexandre de Moraes, isso é um cafezinho pequeno, na minha opinião, de que já aconteceu e que pode piorar ainda mais. Alexandre da Medicine News, nos ajude a chegarmos a 20 mil inscritos. Compartilhe esse vídeo para um amigo, até mesmo inimigo, nas redes sociais, anote o Zap. E não se esqueça de se inscrever no nosso